Hoje no programa a gente vai falar sobre saúde de duas formas. Uma sobre alimentação, daqui a pouquinho tem uma culinária bem interessante aí para vocês de casa. E a outra forma de falar sobre a sua saúde é com a Giovana Tessaro, que é psicóloga. E ela vai contar um pouquinho pra gente situações aí do nosso cérebro e principalmente sobre a neuropsicologia. Bem-vinda, Giovana, mais uma vez. Obrigada pela presença. Afinal de contas, Giovana, o que é neuropsicologia? A neuropsicologia se ocupa de estudar o cérebro e perceber quais são as funções preservadas dentro do cérebro e aquelas que estão comprometidas. No caso das funções que estão comprometidas, elaborar exercícios e pedir que o paciente faça esses exercícios para que ele consiga recuperar determinadas funções. Isso seria a reabilitação, tá? Mas também existem casos em que a pessoa não tem um comprometimento daquela função, mas quer evoluir, né? Então, pode ser a coordenação motora fina, pode ser a linguagem, pode ser a matemática. E, então, se ele quer se habilitar melhor nessas funções, pode praticar determinados exercícios que vão ajudá-lo a uma performance melhor. Entendi. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem alguma dificuldade de fazer determinada atividade, ou no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, ou tem dificuldade de conversar com determinadas pessoas, grupo de pessoas, isso também ajudaria nesse sentido? Então, se forem questões emocionais, se for timidez, acho que não seria tanto o caso, né? Mas é um comprometimento... Não lembrar de determinadas palavras, ter isso de uma forma recorrente, não lembrar de nomes de determinadas coisas, ter um comprometimento porque de repente não consegue reconhecer a face das pessoas. São problemas bem mais específicos, mas é claro que para quem não é da área, quem convive sem ser da área com os problemas cotidianos, não vai saber exatamente se é uma questão neuropsicológica ou não, tá? Mas são problemas bastante recorrentes e que, até então, eles são muito comuns nos casos de comprometimento por AVC, por questões de epilepsia. Tanto que a neuropsicologia começou a ser investigada justamente nos casos de pessoas que apresentavam algum comprometimento, tá? Era perceptível, ou porque não conseguia falar, estava tudo certo aqui no sistema fono, né? Mas não conseguia falar. E aí depois que essas pessoas morriam, o cérebro era estudado e se percebia que existia alguma região que foi comprometida, que estava machucada, ou teve AVC ali, ou foi alguma pancada mesmo. Olha, é bom saber disso. E a gente sabe que existem acertos e tropeços em todas as situações, em várias situações da vida da gente, né? Em várias áreas também. E a ciência, nesse caso, também acerta. Sim. E, às vezes, erra, né? Então, um pesquisador muito importante foi o Gall, e ele que fundou a neuropsicologia. E olha o jeito que ele fez isso. Lá por 1800, ele começou a pensar, a gente parece que tem determinadas regiões do cérebro que tem a ver com determinadas funções, e aí ele começava a examinar as pessoas apalpando a cabeça delas mesmo, apalpava, e assim nos desenhos que a gente vê dos estudos dele, tem área de comunicação, área de exercício, mas também assim, as áreas para habilidade de dança, sabe, umas coisas que não tem muito a ver pra gente hoje, né? E, na verdade, quando ele estava fazendo esse exame, ele não estava detectando o cérebro. Ele estava percebendo o osso. Exatamente. Né? Então, não tinha nada a ver. Mas, enfim, ele foi muito importante para instigar as pessoas que queriam saber que coisa é essa que é o cérebro, né? Quer dizer, nessa época as pessoas tinham que morrer para depois se estudar o cérebro. Olha, isso, na verdade, veio depois desse período dele. Já se fazia isso, tá? Mas a dedicação maior ao estudo pós, né, se deu depois dele, porque ele ainda acreditava muito nessa coisa de ficar estudando o que para ele era cérebro. O crânio, no caso. Para a gente é o crânio, são os ossos, né?
E um período de muita efervescência do estudo do cérebro aconteceu depois das grandes guerras, especialmente da Segunda. Por quê? Muita gente com comprometimento, explosões, com ferimentos, explosões. E aí era possível verificar onde tinha acontecido esse problema e o comprometimento. Mas ainda no século passado, né, era um estudo principalmente feito pós-morte. Então você percebia como que o indivíduo agia num determinado momento, numa determinada situação, com uma determinada função, e depois, analisando o cérebro, você poderia perceber que função ali que tinha o problema. O Luria foi um nome muito importante nesse período, um cientista muito importante, porque ele na ciência tem essa coisa de alguém diz alguma coisa antes, mas só depois você pode dizer que sim, é verdade, ou você repensa, né? E ele começou a falar, não, a gente não pode pensar tanto em uma função específica aqui ou ali, mas redes que se conversam e trabalham juntas, e em alguns casos você tem uma especificidade maior, mas não é um funcionamento isolado, tá? E o momento mais efervescente, assim, que foi o momento que me pegou, foi a década de 90. Que, na verdade, me pegou agora, no ano 2000. Porque a década de 90 até é tida como a década do cérebro. A década do cérebro. Por que esse foi o período de tanta efervescência? Porque, com os novos equipamentos, você não precisava mais esperar a pessoa morrer para ver o que estava acontecendo. Não, a pessoa está doente, está com comprometimento. Vamos ver através de eletroencefalograma, através de tomografia por emissão de fóton único, o que está acontecendo. O que são esses exames? Você consegue visualizar dentro do cérebro que regiões estão consumindo mais glicose, mais energia. Se essa região está consumindo mais energia, ela está trabalhando mais quando você está desenvolvendo uma determinada atividade. Então, a pessoa está ali desenvolvendo algum cálculo matemático, alguma coisa assim, é uma determinada região que vai ter mais funcionamento. E dá para perceber que outras redes podem estar trabalhando em conjunto. Exato. Muito bem, a gente volta a falar sobre a nossa saúde hoje. A gente está comentando aqui, junto com a Giovana Tessaro, que é a nossa psicóloga de hoje, ela está comentando sobre várias situações, principalmente do nosso cérebro, como que a ciência foi, na verdade, evoluindo aí com os seus estudos. A gente está falando muito sobre neuropsicologia. Lá para o 1800, os cientistas querendo ver se tamanho era documento no cérebro. E comparavam vários cérebros, todos ainda nessa época, de pessoas que haviam morrido, né? Cérebros de mulheres e cérebros de homens. E não que eles quisessem verificar, na verdade eu falei errado, se tamanho era documento no cérebro, né? Eles estavam querendo fazer comparações. E porque os cérebros masculinos eram maiores do que os das mulheres, eles afirmaram que sim, os homens são mais inteligentes do que as mulheres porque têm um cérebro maior, né? E continuaram fazendo comparativos, e claro, só cientistas homens, então que bom, né? Nós somos mais inteligentes muito que as mulheres. Muito mais fácil, né? Muito mais. Até que começaram, agora a gente vai fazer um super experimento, a gente vai fazer uma grande comparação dos cérebros dos cientistas e dos primatas, dos macacos. E os macacos tinham cérebros maiores do que os dos cientistas. E daí? E daí que perdeu a validade, né? Não tem a ver isso. Então, ok, a gente fecha a boca e não vamos mais fazer esse tipo de comentário porque não cabe, né? Nosso cérebro é menor do que o de um macaco, então não vai. Agora me diz uma coisa, qual que é o conceito, né, de neuroplasticidade? Então, neuroplasticidade é um dos conceitos mais importantes hoje. Pensar em neuroplasticidade é pensar que o nosso cérebro pode mudar. Ele pode fazer novas conexões. Se ele pode fazer novas conexões, a gente também pode mudar. Então não é uma questão, porque você nasceu assim, vai morrer assim, não. Isso significa que o cérebro é capaz de produzir novas células. Há um tempo atrás se acreditava que não, você perdeu determinadas células, perdeu determinados neurônios que tinham uma determinada função, você não pode mais desenvolver aquela função.
Hoje não, você sabe que sim, que você pode desenvolver essa função. E por quê? Porque você pode criar, você pode produzir outros neurônios, e nos neurônios você pode criar não só mais conexões, mas as ligações que o neurônio tem para fazer conexões com outros, tá? Então, assim, um neurôniozinho que não é muito ativado, tá ali, você não usa muito ele tem 10 mil conexões, ele tem 10 mil dendritos, né? Ligações possíveis com outros neurônios. Quando você estimula, ele pode ir para 100 mil ligações, produzir mais conexões. Tá? Então, por mais que você tenha um comprometimento de uma determinada região, você pode produzir como se fosse um pneu, como é que a gente chama? O step, né? Isso. Você tem os steps ali ao redor que, se você treinar mais, eles podem suprir essa função. Tá? Então, quer dizer, o cérebro ele é renovado a todo momento. É só uma questão de estímulo. Isso. É um universo mesmo, ele está em movimento mesmo. Olhando, né, mesmo quem olha em funcionamento, ele, se abrisse a cabeça, você não ia ver muita coisa, né? Mas ele é muito ativo, ele tem muitas possibilidades. E quando a gente muda o pensamento da gente a respeito dele, a gente dá mais ferramentas para que ele evolua, né? Então, se eu correr, se eu fizer mais exercício físico, se eu passar a fazer pilates, eu acho o pilates fantástico, né? Porque é um exercício que trabalha a tua percepção, a tua força, a tua elasticidade, respiração num mesmo exercício, às vezes. Quantas regiões do cérebro você está trabalhando? E quanto mais regiões do cérebro você estimular, maior vai ser a comunicação entre elas. Então, você vai ser mais saudável, mais criativo, mais produtivo, obter mais resultados. Certo. Me diz uma coisa, a gente pode utilizar também essa mesma ideia de renovação com as pessoas já com mais idade? Pode. Porque às vezes as pessoas falam, não, imagina, já está esclerosado, não lembra mais de nada, não fala coisa com coisa. E, na verdade, a pessoa está ali a mil, às vezes, né? Sim. Agora, para quem tem casa e quer realmente sair daquela estagnação, quer começar a se desenvolver mais, desenvolver o seu cérebro, porque as pessoas às vezes acham que estão lá com 30 e poucos anos e já estou esquecendo das coisas, olha que absurdo, a idade já está chegando. Acontece muito, tem muita gente que ouve falar isso. Sim. Na verdade, essas pessoas precisam entrar em contato com situações que requerem a memória. Quanto mais você repete situações que demandam a memória ou demandam a comunicação, então a repetição é uma das melhores formas de você aprender, porque os neurôniozinhos eles vão falar, olha, é outro caminho que a gente tem que fazer agora, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, né? Então, treinar aquilo que você tem dificuldade, começar passo a passo. Muito obrigada mais uma vez, Giovana. Obrigada a você. Vamos passar para quem está em casa o teu site, para quem quer te conhecer teu trabalho. Tá, então o meu site é www.giovanatessaro.com.br. Perfeito, e Tessaro com 2 S, ok? Obrigado mais uma vez.